Boa noite, queridos amigos. Digo amigos porque os conheço de coração, né? Trazendo Heloísa, tendo Heloísa como irmã há tantos anos que eu ouço com muita alegria notícias de vocês, notícias da evangelização. Já conheci a Soninha há tantos anos, né? Ouvindo falar o nome de vocês, saberia dizer vários aqui. Então, de fato, a gente vem assim, com muito carinho, com muita alegria. E, apesar desse currículo aí, eu quero dizer que, antes de tudo, eu sou uma professora. Eu sou uma educadora, eu não sou uma grande oradora, não espere isso de mim. Eu sou uma professora que fala, né? Assim que eu costumo me apresentar. E, se nós perguntarmos para as pessoas que estão já há um pouco mais tempo aqui conosco, aqui na Terra, se era mais fácil educar no passado, a gente sabe a resposta. Todo mundo diz que hoje é um pouco mais desafiador, por inúmeras razões. E uma das razões que nós sabemos é exatamente a questão do mundo tecnológico. A gente teria como pagar aqui? Existe? Não? Não tem, né? Está filmando. A questão da tecnologia. Essa é a grande diferença, é o grande impacto. E nós sabemos que no plano espiritual, nas colônias espirituais, tudo isso que hoje nós temos aqui já é muito antigo lá. Já visto Memória de Suicida, que Dona Ivone nos fala, Camilo Castelo Branco nos fala através da psicografia de Dona Ivone, em 1906, ela psicografa em 1926, exatamente com 26 anos, e está lá, Camilo dizendo como é que foi a recepção na Colônia Maria de Nazaré. Ele diz: apesar de sermos 10, havia um aparato, uma espécie de disco singular, onde era gravada a nossa voz, a nossa imagem, transferida para um aparato magnético que tinha uma tela espelhenta e que, para minha surpresa, tudo aquilo que eu houvera falado imediatamente se transferia para a tela, até meus gestos, a minha voz. 1906, numa colônia que nem cor tinha. A única coisa que tinha cor naquele momento ali, na Colônia Maria de Nazaré, era a imagem de Maria, que era, pela descrição dele, uma imagem holográfica. Então, toda essa questão de tecnologia, e que nós sabemos que é uma marca dos dias de hoje, não tem nada de muito especial. Nós estamos até atrasados, recebendo agora. É uma maravilha? É uma maravilha. Realmente, nós hoje nos conectamos o tempo todo, diminuímos distâncias, trazemos nossos amores para muito perto. Muita gente diz que não dá mais nem para sentir saudade, porque fala todo dia, está sempre em contato. Então, a tecnologia é muito boa. A gente percebe a lei do progresso se fazendo presente entre nós. Então, que fique muito claro que, embora a gente vá trazer um olhar um pouco crítico sobre a tecnologia, porque o que nós queremos trabalhar é exatamente a questão da juventude. Essa modernidade líquida, a solidez da doutrina espírita, olhando pelo ângulo da juventude, que é a nossa grande preocupação. Então, quando você vê toda essa maravilha que é colocada a nosso dispor, e que inclusive nós estamos usando, nós perguntamos: está trazendo felicidade para todos? Será que os jovens, não só aqui nos Estados Unidos, mas nos lugares mais pobres, nos lugares com maior dificuldade, será que em todo lugar essa tecnologia tem mesmo glamour? E esse glamour é sinônimo de felicidade para todos? Será que sim? Essa é uma frase dita por um jovem, registrada em livro. Se você não está nas redes sociais, você não está em lugar nenhum. Então, nós temos, por exemplo, nossa casa espírita fica, eu sou de Niterói, nossa casa espírita é em São Gonçalo,
zona metropolitana do Rio de Janeiro, num lugar de extrema pobreza, miséria mesmo. A 2 passos da nossa casa, nós temos boca de fumo, nós temos toda uma situação assim de grande violência. E fazendo trabalho com jovens na nossa casa, que sequer são mais espíritas, porque foram para a igreja evangélica, porque lá eles são protagonistas, eles, não, lá a gente toca, lá é muito bom, lá a gente canta. Pois bem, conversando com aqueles jovens que não têm nada, que têm uma grande dificuldade, que moram em palafitas, 13 anos. Chega uma menina e diz, essa noite eu não consegui voltar para casa, porque eu fui no beco roubar o Wi-Fi. E a polícia chegou. E eu tive muito medo de voltar. Só por isso a gente consegue perceber se não está nas redes sociais, não está em lugar nenhum. Ela não tem poder aquisitivo para ter a internet. E ela tem a senha de alguém, mas é num beco. E aí a polícia chega e tudo mais. Isso vem mostrar que, se não está nas redes, ele precisa estar. E a gente vai entender perfeitamente, porque naquela hora ele se nivela, por exemplo, a filha do Obama. É o momento em que todo mundo está junto, é o momento que todo mundo... Não existe mais diferença social. Então, temos que entender o poder disso, o poder dessas mídias sociais. O que é isso na cabeça desses jovens? E será que isso é bom? É isso que nós vamos analisar um pouco mais. E vemos, então, que o mundo, né, é um mundo em profundas transformações. Transformações na família. Nós temos apontador? Tem aqui? É isso? Nós temos transformações na família, nós temos transformações na escola, nós temos transformações no próprio mundo, em todas as situações, no mundo conectado, em profundas transformações. E sabemos que é um mundo que, para o jovem, tem muitas vantagens, mas também tem muitas incertezas. É aquele mundo em que, se nós tínhamos muita serenidade ou muita... olhávamos para o futuro com uma certa segurança, hoje essa segurança não existe. Aquela segurança que nós tínhamos quando éramos jovens. Vamos escolher uma carreira, vamos escolher essa carreira, vamos julgar aí por que vai ser melhor, e o dia que eu terminar essa carreira, é claro que eu vou trabalhar, vai ter mercado de trabalho, é lá que eu vou trabalhar. E hoje a gente sabe como isso já não é tão simples assim. Nós temos incertezas em relação à própria condição mesmo do mundo, em relação à política, em relação à estabilidade econômica. São tantas as incertezas e, de alguma forma, vai afetar os jovens numa escala maior ou menor. Nós vamos falar aqui, que é a base desse trabalho, de um polonês que eu imaginei que fosse conhecido aqui nos Estados Unidos, e como eu já conversei sobre esse assunto lá em Connecticut, descobri que não. Zygmunt Bauman. Alguém aqui conhece o Bauman? O Bauman tem tinha 45 livros. Um dos livros dele, O Amor Líquido, no Brasil já alcançou mais de 250 mil exemplares vendidos. Ele tem 90 anos, é polonês, judeu, e passou por muitas dificuldades, e hoje mora, já há alguns anos, ele mora na Inglaterra e é professor universitário. E o Bauman, como sociólogo, ele tem um olhar um pouco agudo, mas, por outro lado, a gente tem certeza que não é desanimador. Há um dos seus livros que fala de juventude, que ele diz, confio na juventude. Apesar de tudo isso, eu tenho certeza que essa juventude é capaz de mudar o mundo. Mas o Bauman tem esse olhar muito crítico, eu diria que crítico, sobre essas questões da tecnologia, e muito respeitado. Realmente é um pensador que aumenta a nossa bagagem. E o que eu gosto é de trazer Bauman com Kardec, Bauman com a doutrina espírita, porque ele aí vai nos dar o equilíbrio que a gente precisa. Então, ele vai nos falar
essas questões da incerteza. Então ele diz, e na Europa, como ele é europeu, o olhar é europeu, ele diz, a incerteza é muito grande, também por conta não só do desemprego, das questões econômicas, mas dos atentados, dos extremismos, das questões políticas, e hoje a gente ainda vai acrescentar, não é? Eu sei que para vocês também, e ontem conversando com a pessoa que me recebeu, e que tem filhas jovens, e que diz, todo mundo aqui tem síndrome de ter ataque na escola, então precisa do telefone o tempo todo, porque os meninos, os jovens têm medo de os pais não saberem onde é que estão. Então, é o segundo elemento, é o medo. Medo, que se é no Brasil, se é numa comunidade mais pobre, é o medo da violência, se é num lugar maior, é o medo do desemprego, é o medo do atentado. Então, para o jovem, e se nós compararmos gerações lá atrás, que tinham uma vida um pouco mais estável, em que o mundo tinha características um pouco mais estáveis, realmente isso é alguma coisa que incomoda. E outra característica que a juventude hoje percebe é a questão da fragilidade. Fragilidade que vem desde da garantia de emprego, por exemplo, fragilidade que tem nas suas escolhas amorosas, fragilidade que tem nas relações de casamento, nas relações de família, em que as coisas podem ser terminadas por um toque no computador, por um toque no telefone, por deletar. Então, isso também é fonte de angústia para os jovens e que faz com que eles tenham um grande desejo, por exemplo, de pertencimento, e nós vamos abordar um pouco mais. Outra característica do mundo moderno é a rapidez. As coisas andam todos, não preciso nem perder tempo para falar disso, porque a gente sente. A notícia da manhã já está velha de noite, né? E para o jovem, assim que ele termina qualquer formação, já está defasado. Ele já tem que correr atrás, ele já tem que se especializar de novo. E sabemos, por exemplo, há pesquisas que informam que hoje quem está entrando no mercado de trabalho até se aposentar vai ter no mínimo 6 empregos diferentes. E com demandas, e cada vez mais, e demanda de atualização, estamos nós aí o tempo todo com essas, não sei se angústia, porque isso vai depender muito de cada um, mas como nós estamos falando de uma maneira geral, para muitos, para grandes parcelas, isso vai representar uma dificuldade. Estamos vivendo também um mundo da descartabilidade, onde se descartam objetos, onde descartam as coisas, onde nós somos levados a consumir, e para isso a gente tem que descartar, mas que também tem uma leitura perigosa. É que tanto faz descartar coisa quanto descartar gente. Tanto faz descartar aquela avó que eu não visito nunca mais, porque deixa ela lá. Ouvimos isso no Brasil, não precisamos nem chegar em outro lugar, não. Jovenzinha, se referindo a problemas. Nós temos um caso de uma criança que na família teve o avô sequestrado e que ela tem ordem na escola de não poder sair, ela com 14 anos, 13, 14 anos, quis sair de qualquer forma, e o porteiro disse, não vai sair, e aí ela telefona para o pai diz, não, ele tem ordem mesmo para não te deixar sair, e quando chega em casa, ela estava muito brava, e aí diz para o pai, poxa, mas eu queria sair, você não deixou, se você esqueceu que na nossa família teve uma pessoa sequestrada, ele tem ordens para isso, na minha família não, na sua família, era o avô. Então, são descartes, que não se visita, que não se procura. Às vezes, são relações que são, inclusive, assim, amorosas, aparentemente. Chega, dá um abraço, às vezes até apertado, e é tudo. Porque já não tem mais conexão, já não tem mais relação. O consumismo, acho que a gente não precisa nem falar, que é uma marca registrada desse país, e exibicionismo. O Bauman tem uma frase que ele diz, colocar alto-falante no confessionário, porque aquilo que só se falava para o padre, hoje onde é que a gente coloca? Nas redes sociais, no Facebook. Então, criando grandes angústias para o próprio jovem. Há uma pesquisa feita aqui por Gardner, o
grande psicólogo Howard Gardner, aquele das inteligências múltiplas. O Gardner está lá na Universidade de Harvard, tem uma equipe fazendo pesquisa qualitativa com jovens, e o foco dele, seu último livro, é App Generation, né, que ele vai falar dos aplicativos. Então, ele diz o seguinte, que entrevistando os jovens, essa questão do exibicionismo tem criado grandes confusões para eles, porque no desejo, e sobretudo os mais jovens, de definir o seu perfil e dizer que é alguém que é muito bem relacionado, que é muito bonito, que escolheu lá a melhor foto e que passeia nas melhores coisas e tem férias e festas maravilhosas, que nada disso é verdade, muitas vezes, e que ele tem que sustentar esse perfil porque ele é cobrado. E aí ele diz, é fonte de grande angústia para o jovem, porque não é hora ainda nem de definir perfil, ele sequer sabe quem ele é. E quando ele começa a dizer que é isso ou aquilo, e todo esse exibicionismo, isso é fonte de grande angústia. Outro assunto que também mostra, outra que a gente diria assim, encrenca que se arruma, é quando começa a colocar toda a vida amorosa ali, e aí então sofreu uma decepção muito grande e coloca tudo que aconteceu, fala mal do rapaz, o rapaz fala mal da moça, quando não colocam aqueles vídeos, aquelas coisas, só que daí a pouco diz, mas o amor é lindo, a gente tem que perdoar, e aí todo mundo, eu me lembro de uma que disse todas essas coisas, e recebia assim um feedback dizendo, guerreira, é isso, não sei o quê, daí a pouco a guerreira teve que se recolher, porque criou confusão para ela aceitou de volta o rapaz. Então é isso aí. E essa situação, claro, é confuso. Então, todo esse exibicionismo, como a gente fala, tem problemas, então, cria problemas. Se não são para todos os jovens, né, para uma grande parcela deles. E essas questões afetam a todos. Então, desde o jovem, a criança, o evangelizador, a família, todos nós somos afetados por essas características do mundo moderno. Então, para entender o mundo atual, a gente traz Kardec. Kardec vai dizer lá na Gênesis, no capítulo final da Gênesis, quando ele vai dizer, né, da nova geração, ele nos diz que a época atual, lá, né, 150 anos atrás, mais ou menos, a época atual é de transição de elementos das duas gerações, de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. E aí nós chamamos a atenção para a frase seguinte, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Então, elas estão aí, lá, naquela época, o processo é um processo longo, nós não estamos num processo de transição assim, da noite para o dia, começa lá, ele já está comentando isso, nós estamos vendo as duas gerações que não se confundem. As ideias das gerações são opostas. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vistas opostos. A lucidez de Kardec dizendo isso na Gênese. Estão chegando, eles estão vindo, mas são gerações diferentes. E quando eu disse para vocês que eu caso o Zygmunt Bauman com o Kardec, porque o Bauman nos diz isso. Hoje não se espera nem se pressupõe que os jovens estejam em vias de se tornar adulto como nós. A tendência é de vê-los como um tipo diferente que permanecerá diferente de nós por toda a vida. E isso nos traz profundas reflexões. É uma nova geração diferente daquela que até então se tem. Há um sociólogo chamado Dany Robert Dufour, que diz num livro chamado A Arte de Reduzir as Cabeças, que hoje existe uma coisa chamada geração sem antecedência. Tamanha distância que existe entre os pais e os filhos em termos de paradigmas, em termos de saber e ter certeza como é que se faz. Porque nós ainda não temos massa crítica, nós ainda não temos volume de informação,
e experiências para dizer isso é o certo ou errado. Como é que eu faço? Quando a minha filha quiser, aos 14 anos, 15 anos, chegar para mim e dizer, olha, eu vou dormir na casa do meu namorado. Como é que eu faço quando o filho com 13, 14 anos disser, lá na escola todo mundo faz isso ou faz aquilo, que não precisa nem falar, né? A gente sabe o que faz. Eu também quero. E aí, você, como é que é isso? Por quê? Por maiores que fossem as diferenças, uma geração sempre, a geração mais velha sempre deu conta, sociologicamente, de educar a geração menor. Né? Sempre foi. E não é à toa que Kardec diz que papel, na questão 208, Livro dos Espíritos, a missão dos pais é educar o espírito dos filhos, levando, né, para o caminho do bem. E se fracassarem, serão cobrados. Então, veja, vocês vão perguntar, mas não havia diferença? Claro que havia. Então, por exemplo, Heloísa e eu, a mamãe contava, e a mamãe nasceu em 1913, que em 1913 a mãe dela usava saia comprida. Mas que, quando ela era mocinha, a saia começou a subir. Então, e o cabelo cortava, a mulher não cortava o cabelo. É aí que começou ela, garçone, né, a usar o cabelinho curto. Então, ela tem retrato, as duas irmãs, com aquele cabelinho bem garçone, assim, foi uma revolução. Mas o vestido estava lá na canela. Nós temos as fotos. Ela com 14, 15 anos, o vestidinho na canela, minha avó de roupa comprida. E como minha avó desencarnou em 1939, não usava mais roupa comprida. Então, veja, as diferenças eram palpáveis, eram pequenas diferenças. Hoje as diferenças são imensas. São realmente, a mudança nos paradigmas são muito grandes. Então, um pouco do que distingue uma geração das anteriores, a gente pode apresentar aqui. Então, por exemplo, modelos de família. Aquele tipo de família que eu estou me referindo, família que o pai e a mãe, os avós, os tios, todos foram casados uma única vez. E os filhos que nasceram são filhos do mesmo casamento, nem no Brasil é mais maioria. O nome disso é família intacta. Os outros modelos já são maioria. E nós temos todos os outros tipos de modelo. Então, nós temos, por exemplo, a família mosaico. O que é a família mosaico? São dos recasamentos. E que aí você traz o filho de um, traz o filho de outro, às vezes tem seus próprios filhos com valores diferentes, com regras diferentes, criando conflitos, onde é muito comum alguém de um lado ou alguém do outro dizer, não manda em mim, você não manda em mim, você não é meu pai, você não manda em mim, você não é minha mãe. Então, situações novas, sem nenhum julgamento de valor. Então, nos cabe, como espíritas, estar aqui fazendo julgamento de valor. Os casais homoafetivos, as relações, os casais que são, as famílias que são só numa linha, numa determinada linha, ou só masculina, ou só feminina. Então, é a mãe, o pai e as crianças, ou então a mãe, a avó e as crianças, enfim. Temos essa realidade, o mundo mudou muito. No entanto, o papel da família não mudou. Ele tem que realmente dar conta. E o Dufour dizia ainda mais. Ele dizia que hoje, e é um termo que ele traz mesmo da filosofia, embora seja sociólogo, ele traz da Arendt, fosso geracional. Ele diz, hoje nós estamos vivendo um fosso geracional difícil de transpor. Então, veja, ser jovem hoje é realmente viver num mundo em desafio. E ser pai de jovens, orientar numa casa espírita jovens, é um mundo em desafio. Outra experiência que eles vivem, por exemplo, que dificilmente nós vivemos, as gerações mais antigas, essa experiência de viver em duas casas, viver com dois padrões, às vezes aqui com vocês, com famílias, às vezes só americanas, outra binacional, né? A família americana e brasileira, e passa um tempo com um, passa um tempo com outro. São situações reais que não nos cumpre julgar, mas como casa espírita acolher. Entender, considerar, se adaptar a isso, como lidar com isso, como compreender que o menino uma semana vem, outra semana não vem, porque quando está com aquele que aceita a doutrina espírita traz, e com aquele que não aceita não traz. Vamos conviver com isso, vamos ser mais flexíveis, porque é o nosso papel. Situações hoje absolutamente novas, como o tipo de ensino, tudo com muita tecnologia, são novas situações. E, sobretudo, essa questão das redes sociais.
essa questão de você estar o tempo todo muito próximo de quem está distante, mas que muitas vezes está distante de quem está próximo. E que o telefone passa a ser uma extensão de si mesmo, em que você acorda e dorme, você que eu digo, o jovenzinho, com o seu telefone na mão, porque não pode perder nada. Isso daí é uma fobia, né? Isso hoje, para alguns casos, é até desequilíbrio. Então, o que Kardec nos fala da nova geração? Ele vai dizer, nesse mesmo capítulo, que essa nova geração é aquela da inteligência precoce, geralmente precoce. Aí eu pergunto a vocês, é verdade? A gente percebe isso nos bichinhos que estão chegando? É de impressionar, né? E outro dia, na minha casa, eu sou professora de psicologia do desenvolvimento, estudei muito Piaget, já escrevi muito sobre esse assunto. Aí o que eu vi, eu digo, não, Piaget aqui está arrancando lá os cabelos, porque eu vi uma criança que não tinha 2 anos fazer classificação. Vi foto disso, a mãe mostrou para mim, ele estava na minha casa, ela diz, ele adora pedir objetos, tampas, panelas, para colocar por ordem de tamanho antes dos 2 anos. Por ordem de tamanho, pequenininho, médio e grande, e a tampa, a panela aqui, panela grande, média, pequenininha, do outro lado, tampa um pouquinho mais à frente, grande, média, pequenininha, e ele vai caminhando, licença aqui, e vai dizendo, né, a grande, é pequenininha. Ele mostra aí, volta. Falei, Jesus, eu não acredito nisso. Porque é inteligência precoce. Até onde a gente sabe, você, Soninha, vai me confirmar, depende de mielinização do corte cerebral, né? E como que eles estão chegando já, sei que não estão mielinizados, mas de alguma forma vem do espírito. E é uma coisa muito lógica, porque se já viveu mais, já aprendeu mais, claro que ele está voltando com mais bagagem. E a gente tem notícia de que eles estarão mesmo chegando, espíritos mais adiantados, embora saibamos também que junto com esses virão aqueles, estão vindo aqueles. Manuel Filomeno de Miranda fala, por exemplo, que em corpos sadios estão renascendo espíritos que viveram tantos anos em mundos primitivos, replicando, inclusive, uma informação de Dr. Bezerra, que já disse isso também. Aí o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer isso, em corpos sadios estão renascendo espíritos que vêm de mundos primitivos e que têm prazer em nos chocar, deformando os próprios corpos. E aí a gente vai lembrar, que não vale nem a pena falar muito, e tudo aquilo que vocês já viram, daquelas pessoas que se deformam de todos os jeitos, na boca e tal, e só para lembrar, né? Certa vez, o ano passado, Heloísa e eu passando em Londres, eu não falei, você também não falou, eu vi, fingi que não vi, porque eu digo, não quero nem olhar. Heloísa também viu, depois eu vim saber que ela viu também, e em algum momento a gente comentou, ela disse, você viu? Eu disse, eu vi. Com chifre. Aquelas bolotas por baixo da pele. E aí você lembra do Manuel Filomeno de Miranda, em corpos sadios estão renascendo espíritos que viveram em trevas, nas piores furnas, durante séculos, e que estão retornando para nos chocar, deformam seus corpos para nos chocar. No entanto, nós, como espíritas, temos que entender que se Deus está permitindo que eles voltem, precisam de ajuda. Temos que talvez cuidar deles desde pequenininho, como nós hoje, ela disse, né, eu escrevo, nosso último livro a gente fala de evangelização de bebês. Nós temos uma companheira que apresenta esse capítulo. Estamos evangelizando bebês. Por quê? Precisamos cuidar desde muito cedo. Então, meus queridos, esse desafio é nosso, mas por outro lado estão vindo também aqueles que vão ajudar o progresso. E aí Kardec nos fala isso, né? São aqueles que têm o sentimento inato do bem, são aquelas crianças que na creche ou na evangelização de Deus, nós temos esse exemplo, e é uma coisa muito bonitinha, eles estão pequenininhos, muitos de fralda,
alguns aquelezinhos já de 2 anos, 1 ano e meio, que vai até 3 anos, tem o dia e tem a hora de entregar as mamadeirinhas, que eles têm os suquinhos, e cada um com sua madeirinha personalizada. Então, lá vão, cada um dia. Então, lá vão eles, com a mamadeirinha na mão, é seu. Aí volta. E enquanto eles estão fazendo isso, eu estou fugindo, né? Enquanto eles estão fazendo isso, os outros estão dizendo, é dele ali, esse é ali, inato. Ajudar, querer participar, querer ajudar. Então, é uma característica. Outra característica são as crenças espiritualistas. E aí, até oportuno para que a gente fale das crianças índigo. Antes que me perguntem, porque sempre perguntam. Ah, são as crianças índigo? Não, absolutamente. Não tem nada a ver. Porque, entre as características das crianças índigas, há 2 que nos assustam. Uma é dizer que eles têm um DNA diferente, que eles já não são mais raça tipo humano como nós. Isso é uma grande bobagem, isso não tem nenhum fundamento científico. E a outra coisa é que eles são violentos porque não toleram ver injustiça. E aí eu digo, gente, vai em Kardec. Vai lá ler a Nova Geração, vai lá ler o último capítulo da Gênese, porque está lá escrito com todas as letras que eles têm sentimento inato do bem, crenças espiritualistas trazem com mais facilidade isso que está aí. Eles têm sentimento inato do bem e que não confere com o perfil da criança índigo. Mas ele diz, não se constituirá somente de espíritos eminentemente superiores. No entanto, eles já progrediram e se acham em condição de tocar essa nova mudança, de tocar essa nova geração que está por aí, de tocar esse momento de transição. Então, ele diz, né, estão predispostos a assimilar essas ideias. E mais do que nunca nós temos, então, queremos aqui então fazer o convite, tragam as crianças para a evangelização, porque eles estão prontos para assimilar. Está na hora disso. É o caminho, é a hora. Se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer participar, e nós sabemos, quando encontramos na questão do porquê que renascemos, qual é o papel da reencarnação e tal, há um momento em que Kardec, os mentores espirituais deixam claro que é também ajudar na obra de Deus. Então é isso, trazer nesse momento a criança para esse ambiente que ela traz de lá. Eu costumo dizer o seguinte, o mundo é tão material, ela vive uma vida tão material, mas tem uma janelinha na casa dela, na hora do evangelho do lar, mas tem outra janelinha que é a evangelização. E são as horas em que nós permitimos, se a evangelizadora, se a família tem contato com espiritualidade, está convencida disso, ela abre essa janelinha e, de alguma forma, esse ser que voltou também tem como acessar. E aí a gente vai confirmar isso com Kardec, quando ele fala nas crenças espiritualistas. E, finalmente, ele vai nos dizer que estarão aptos a secundar o movimento de regeneração. Isso é o nosso papel, de tentar ajudar. E voltando, então, a falar do jovem, a gente sabe que quando está nessa fase da adolescência, a ideia que se tem é de um grande caminho à volta, que tudo à frente, que as coisas vão sorrir, é um sol renascendo, chegou a minha hora, que bom, cheguei agora, tudo é o meu momento. E a gente pergunta, diante disso tudo que a gente vinha falando, será? É possível que não, porque são muitas tarefas que ele precisa ver. Ele tem que enfrentar questões de futuro profissional, ele tem que decidir todas essas coisas que eu apontei há pouco de carreira, coisas que a gente já falou, né? Dos relacionamentos afetivos, da estabilidade financeira, a questão do pertencimento. Quando eu digo para a menina que a menina vai roubar o Wi-Fi no beco, é essa questão do pertencimento. Eu preciso ser igual a todo mundo. Eu quero estar nas redes sociais. Então, não me importa nem que eu tenha que dormir ao relento, num lugar que é casa de palafita, no fundo da Baía de Guanabara, com ratos e mosquitos e com a polícia do lado. Eu preciso estar
nas redes sociais. Eu preciso ter esse sentimento de pertencimento, que não é só nas redes, é o sentimento de pertencimento em todos os sentidos. Mas de todos esses problemas, não tem nada mais importante do que esse aí. É descobrir essa questão do sentido da vida. É a questão do sentido existencial. Será que eles já estão tocados para isso? Ou se não é nosso papel ir introduzindo desde muito cedo essa questão? Porque não tem nada mais importante do que a gente passar para a criança e passar para o jovem o que é que ele veio fazer aqui. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de contar uma história verídica, acontecido numa casa espírita em que nós temos grande afinidade, que se passou, essa casa foi fundada e durante muitos anos teve a direção de uma grande educadora, que a vida inteira cuidou disso, dirigia a casa espírita, sempre voltada para a educação, e que desencarnou 5 anos atrás, aliás, 7, e que há 2 anos atrás psicografou uma mensagem, e essa mensagem foi distribuída por os educadores, e felizmente eu tive rapidamente acesso a ela. E a mensagem dizia o seguinte: ela, vou dizer o nome, Helenir, Dona Helenir, ela conta que ela estava no plano espiritual acompanhando um grupo que ia renascer. E que acompanhou em todas as etapas, mas chamava a atenção que tinha um rapaz lá que não falava. Todo mundo se expunha, falava, disse. Quando chegou o último dia, disse: agora vocês vão, é o último encontro, daqui cada um vai cuidar agora da própria reencarnação, e vocês não se verão mais. O rapaz, então, estava muito comovido, disse: mas eu quero falar. Aí todo mundo fez silêncio, conta ela, que ele estava extremamente comovido. E dizia: eu quero mandar um recado para os pais da Terra. Digam a eles que parem de se preocupar em nos colocar nas melhores escolas, fazer com que a gente tenha boas notas para se destacar profissionalmente, querer que a gente adquira muito conhecimento. Digam a eles que tudo isso nós já conquistamos. Digam aquilo que nós precisamos é de Jesus no coração. Isso que ele começou a chorar. Se eu estou com medo de reencarnar. Estou com medo de reencarnar. Digam a eles, nós precisamos de Jesus no coração. E essa é a mensagem que fica para a gente. Já conquistaram tudo. Não que não seja importante. A gente dá escola, mas não com a preocupação de que é essa a finalidade da vida. Eu quero que você tenha destaque, eu quero que você tenha status, eu quero que você tenha melhor casa, melhor carro, que você tenha todos os bens materiais. Esquecido da questão, o que é que eu vim fazer aqui? Esse espírito estava com medo, ele já reencarnou. E a gente se pergunta, o que será que ele encontrou? Será que estão falando de Jesus para ele? Será que estão? Porque possivelmente foi esse o motivo do seu fracasso. Tudo isso nós já conquistamos. O que eu preciso agora é que me fale de Jesus. Ele precisa da lição do Evangelho, ele precisa das luzes do Evangelho. Nosso papel. E outra característica do mundo moderno é a questão da informação. Nós estamos imersos em informação e muitas vezes carentes de sabedoria. Nós temos ao nosso alcance hoje uma edição do New York Times, tem mais informação, uma única edição, do que tudo que um ser humano, um homem, podia aprender na Europa no século XVII. Uma edição. Traz mais informação do que tudo aquilo, aqueles que viviam lá nas suas cidades. E o que é isso? Isso é superficialidade, isso é descartabilidade, porque tem sempre mais alguma coisa para ler, mais outra. Então, imprime, então coloca lá no favorito e tal. Nunca mais volta para ver. Isso acontece com a gente. Não são só os jovens. Ou eu estou errada? E a gente tem sempre coisa que quer ver, atropelado no conhecimento, atropelado, e faltando tempo para refletir sobre essas questões que são as fundamentais. Então, de que importa você ter tanta informação
Se você não tem capacidade, existem pesquisas que mostram, o Antônio Damasio, que é um neurocientista muito conhecido, mora aqui nos Estados Unidos, é português, mas há anos que se dedica aqui aos Estados Unidos, ao estudo. Então, ele fala mesmo, né, que nós estamos tendo, não só ele, como outros, estou citando ele, grandes dificuldades de concentração e atenção da juventude. Por quê? Você é tão estimulado a ter mais, ver mais isso, ver aquilo, que você não consegue parar para ver. E como é que a gente passa a doutrina espírita sem reflexão? Porque não é para entrar aqui, conhece-se o verdadeiro espírita, porque ele sabe de cor todas as obras, a ordem das obras, as questões todas do Livro dos Espíritos. É isso? O que Kardec nos fala? Pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Afetivo. Pega o conhecimento, vai refletir o Conselho de Santo Agostinho, que estava lá, na antiga Grécia, e que Sócrates vê e traz, não é? Que é o conhece a ti mesmo. Nesse mundo de rapidez, que tudo é atropelado, precisamos ajudá-los. Ter um momento da reflexão, ajudá-los a apontar o bom livro, ajudá-los desde muito cedo, ainda que seja lá no e-book, ainda que seja lá na tela, mas para discutir, para refletir. E nós sabemos que tem muito grupo já de jovem que faz isso. A gente depende muito dos nossos estímulos. Então, é nosso papel ajudar, né? Fazer o filtro. Quantas vezes as informações são equivocadas? Vai trazer lá para... porque uma vez eu vi isso na internet e depois eu soube que tem muita gente que adora, que os jovens adoram. Quem foi quem? Fulano foi fulano, fulano foi fulano. Inclusive, assim, os artistas aqui, o Tom Cruise foi não sei quem, o Stallone foi não sei o que lá, porque tem lá em algum museu uma figura qualquer que tem um rosto parecido. É uma coisa tão superficial, uma coisa tão... mas que encanta. Então, ter pensamento crítico, vamos ensinar a ter o filtro doutrinário, sobretudo. E aí a gente vai entrar numa área mais ou menos conflituosa, porque hoje se edita tudo, hoje se produz tudo, todo mundo tem possibilidades infinitas de colocar tudo lá na internet, colocar em todos os lugares, ou editar mesmo livro físico, em papel. E aí a gente pergunta, com tanta novidade, com tanta coisa que não é doutrinário, onde está a reflexão, onde está a análise, onde está o pensamento crítico? Somos nós os adultos. E aí eu começo a perguntar alguma coisa que vai ser o fio do nosso trabalho aqui, né? Até o final, daqui para diante, já estou começando a perguntar. Por que é que somos nós os adultos que estamos aqui nesta hora? No tempo da mamãe era mais fácil. Por que nós estamos aqui na hora da passagem, na hora da encrenca? Será que a gente sabia? Nesse aqui, as 2 décadas do século XXI, a gente estaria vivendo esse momento? Ou não? Todo mundo aqui foi par de surpresa. Né, Efigênia? É par de surpresa? Claro, né, meus queridos, que nós estamos preparados. Todos nós que temos responsabilidade com os jovens, com as crianças, que pais... Nós somos preparados para isso, para estarmos aqui ajudando, né? Sabendo que temos que ajudá-los nessas coisas que eu estou falando aqui, do espírito crítico, da análise crítica. O que é isso? Isso me ajuda? Eu preciso me comportar como os jovens todos da minha turma? Eu preciso, aos 21 anos, sair e comemorar já bebendo? É isso mesmo? Será que eu tenho mesmo que fumar e usar droga, porque todo mundo usa? Será que é isso mesmo? Eu tenho que fazer tudo isso? Então, se você prepara desde muito cedo, ele já tem, por conta do sentido da vida, o que eu vim fazer aqui? Por conta do Evangelho no Lar, por conta dos seus exemplos, ele já está mais ou menos vacinado. Então, são esses os cuidados em relação ao conhecimento. E outra coisa, nós sabemos que esse desejo de aceitação é tão grande, tão grande, tão grande, que muitas vezes temos isso, né?
faz tudo por uma curtida. Existem estudos mostrando relação, a um estudo de Seattle, que fala isso, da relação da... Tem vários, me lembro desse, da universidade lá, de Washington, que mostra a relação entre autoestima baixa e o que acontece nas redes sociais. Então, essa pesquisa mostrou o seguinte: as redes sociais podem fazer muito bem ou fazer muito mal. Porque se quando você entra, o objetivo é se conectar com os amigos que você já tem, ótimo. Você fica conectado, você fala a mesma língua, você está com o seu grupo, você está com a sua comunidade. Mas se você não conhece e quer se sentir pertencendo a um grupo, você quer entrar, você vai postar coisas que quer que os outros te aceitem, ela é extremamente cruel. Porque as pessoas não aceitam, as pessoas não sustentam, as pessoas... E aí a gente vai ver isso aí. Eu faço tudo por uma curtida. E, às vezes, esse faço tudo pode ser coisas extremamente inconvenientes. Extremamente comprometedoras. E aí voltamos lá, a questão de, é isso mesmo que você acha que é a vida? É isso mesmo que você quer? É pagar esse preço para ter curtida? Então, e também é um SOS. Se você está fazendo todo tipo de coisa só para isso, então acho que você está precisando de mais alguma coisa aqui do lado, né, do mundo real, e não lá na internet. E a gente sabe, né, que a internet é um espaço em que muitas vezes a gente está assim, né, é assim, um cachorrinho comum, um cachorrinho tristinho, um cachorrinho que não tem lá grandes alegrias, mas na hora que ele está na rede, opa, sou eu aqui. Questões de perfis, questões de dificuldades, como nós falamos. E essas redes, né, que deveriam ser, como nós falamos aqui há pouco, de sustentação da amizade, da comunicação. E é tão bom, né? Quem está falando aqui para vocês tem mais de 2.000 amigos. Aí eu digo, tem amigos, né? E tem os meus amigos, né? Mas quem é autor de livro tem que passar por isso mesmo. Então, vamos lá. E, claro que é um espaço muito positivo, claro que tem muita coisa boa, mas para os jovens, há pesquisas que apontam que por trás da tela tem um comportamento que não se faria frente a frente. E é isso uma das grandes mazelas do século atual. É que junto com essas questões todas de redes sociais, de tecnologia, nós estamos desenvolvendo sentimentos muito ruins, porque temos o anonimato. Coisa que você não falaria um para o outro, você vai começar. Todo um processo de intolerância. Então, você tem intolerância religiosa. Não sei se vocês já tiveram experiência, mas eu já tive experiência de receber provocação, dizendo que o Kardec é do demônio, que Kardec é não sei o quê, porque a gente divulga, a gente fala, gente que sabe. É raro, não é comum, mas já aconteceu comigo. Então, imagine um jovem que ainda não está assim, bastante estruturado, receber todo esse tipo de preconceito religioso. Temos a questão do sexismo, né, que é também outra coisa muito desagradável, muito ruim. Ontem, a pessoa que me hospedou, que é mãe de jovens e é evangelizadora, me contava que a filha teve um namorado e terminou com o namorado, e o namorado dizia, mulher é assim mesmo, 26 anos, e a menina 20. Mulher é assim mesmo, tem que aproveitar mesmo, mulher foi feita para a gente, tem que ter muitas para a gente poder usar e descartar. Eu digo, é verdade, isso botava lá no Facebook dele, na página dele. Então, essas guerrinhas, as pessoas que têm opção sexual por ter o seu parceiro, são perseguidíssimos, são vítimas de muita violência ali atrás da tela.
Nós encontramos racismo. Nós, no Brasil, tivemos agora 2 casos clássicos. A moça do Tempo, do Jornal Nacional, uma jornalista da maior competência, belíssima, sofreu horrores, macaca, volta para a árvore, e não sei o que, não sei o que lá. Thaís Araújo, uma outra atriz fantástica, também a mesma coisa. Então, ataques gratuitos porque estão atrás da tela. E diga-se de passagem, ambos processados. Descobriram, conseguiram descobrir, e o bullying, né? Que aí a garotada toda sabe. Sempre teve. Aí a gente tem que dar um tempo e dizer, sempre teve. Mas era uma coisa que era lá na escola, não chegava a ser cyberbullying, né? Não chegava a ter essa dimensão imensa que tem hoje. Ah, você está gorda, gorda é você. Você tem isso, você tem aquilo, é você. E aí a gente ia naquele negócio, e briga daqui, briga dali, mas nada que chegasse a... Às vezes até tinha, sim, com algum sofrimento. Mas hoje as coisas por trás da tela estão muito maiores. E, sobretudo, hoje, mais do que nunca, no Brasil, questões de posicionamento político. Nós tivemos famílias rachadas no WhatsApp, aqueles grupos de família, em que um estava com a Dilma, o outro estava contra a Dilma, e que a coisa foi chegando no nível que rachou 2 grupos da mesma família, porque não se suportam, e realmente usando aquilo que talvez na reunião de família não passasse só de uma gozação, mas que vai incomodando tanto, chamando de burro, porque você está apoiando isso, cadê seu QI, onde é que anda? Cadê seu raciocínio, onde é que anda? Então começa a ofender pessoalmente. Isso de cara a cara você não vai falar. Então, queridos, não sei quanto tempo eu ainda tenho, estamos terminando? O grande desafio para os pais e para os educadores, né, que vai também, são palavras de Kardec, apesar de tudo isso, apesar deles serem essa nova geração que está chegando, que vai ser esse mundo de transição, mas ele vai nos dizer que falta ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que reinem, que entre si reina a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, essa é a chave. Então, juntando, quando a gente fala do sentido da vida, é isso, é levar e fale-me de Jesus, eu quero Jesus no meu coração, é exatamente. É a lição viva da fraternidade, é a lição viva da solidariedade. E eu me encanto em saber que vocês aqui, por exemplo, têm a tarefa da sopa com os homeless. É isso, e que a criança acompanhe, que o jovem acompanhe, que o jovem veja, e que você seja esse exemplo vivo de alguém que tem realmente a caridade, o olhar caridoso, o olhar da piedade. Eu falava há pouco do Damásio. O Damásio tem um estudo em que ele diz que as nossas crianças hoje estão tendo dificuldade de ter compaixão e admiração. Por quê? A necessidade de que tudo passe. Tem muita notícia a tempo curto, porque tem que acelerar. A notícia triste, a notícia que toca o coração, a notícia que nos faria sofrer, ela passa em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e ela é seguida imediatamente lá do futebol, do beisebol. Hoje vai começar aí o novo campeonato, e olha isso, mais aquilo. Estava bom demais. Estava admirado. Eu estou com essa tossezinha. Então ele diz o seguinte: você só tem compaixão daquilo que você conhece. Você só consegue admirar daquilo que você sabe, aquilo que você viu, aquilo que você conhece.
E essa naturalização, o nome disso em psicologia é naturalização, em psicologia também, essa naturalização, como todos os fenômenos duros, difíceis, são passados, faz com que a criança pense, é assim mesmo, isso não aconteceu, é assim mesmo. Então são estudos científicos, não é que a gente acha que é assim ou que é assado. Então o que nós precisamos? Eu tinha na evangelização lá atrás, no meu primeiro livrinho de evangelização, uma tarefa que começava assim, como é que eu sou? A gente tinha que preencher o que ele gosta, como é que ele é, como é que não é, não sei o que e tal. E a última coisa era um sonho e um medo. E essa era uma atividade que eu levei durante muitos anos fazendo, até com os jovens, e vocês vão ver. Um sonho e um medo. Depois, eles brincavam com isso, eu pegava uma cena difícil, uma cena de dor, de sofrimento, de criança catando lixo para comer com seus pais, com o urubu passando, de dores, de sofrimentos, e dizia, qual é o sonho dele, qual é o medo dele? E trocava as imagens. Isso é a forma que a gente tem de tocar o coração, que enquanto você está aqui na sua casa, no seu conforto, com sua comida, tem muita gente sofrendo no mundo todo. Nós somos cidadãos do mundo. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar. Então, esse sentimento de caridade real. Temos grupos hoje de evangelizandos, né, jovens, que têm tarefas junto a asilos, tem tarefas juntos àqueles jovens que estão cumprindo penas socioeducativas, que eles se consideram presos. Eu faço esse trabalho também. Eles dizem, tia, eu estou aqui na prisão, comigo não tem jeito. E a gente vai, a gente ouve, e a gente abraça, coisa que muitas vezes eles nem conhecem. E é necessário que a gente faça isso levando o jovem, é necessário que a gente mostre. Há um trabalho belíssimo, que a gente também registrou em livro, quer dizer, a autora registrou junto com a gente, de uma casa espírita em Recife, que na casa espírita tem um asilo, e que durante anos nunca ninguém fez conexão dos idosos com as crianças. E que aí é tão bonito, porque eu sinto nisso o dedo da espiritualidade. Uma evangelizadora propôs que, disse, o Natal esse ano foi tão tristinho lá para as vovozinhas, eles usam o termo vovozinha, embora a gente não goste muito. Eu acho que deveria chamar pelos nomes. Mas tudo bem, diz que é cultural, lá do Nordeste. O Natal das vovozinhas foi tão triste, não foi ninguém. Vamos fazer uma dramatização? E aí as crianças começaram a fazer a dramatização. A vovozinha está tristinha, não vem ninguém, hoje é dia de Natal e não vem. Aí é que, dali, crianças de 8 anos disseram, mas elas estão ali? Estão. Por que a gente não começa a fazer alguma coisa para elas? Nasceu um projeto de um semestre, a partir dessa coisa das crianças. Isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Houve de tudo, desde criar a campanha, venha, doe um beijinho e um carinho, um beijinho e um carinho a uma vovozinha. E para fazer, então, que queriam que todo mundo na casa espírita adotasse uma senhora, fizeram o Facebook das vovós. E aí chamaram o fotógrafo veio. Tem fotografia no livro dela se enfeitando. Colar é autoestima, né, gente? Olha a minha como é que tá boa hoje. Né? Botam um colar, passam batom e se arrumam porque vai o fotógrafo. E aí coloca lá, eles tinham que escolher quem que eles querem. Aí tinha um que era caricaturista, ele disse, então, vamos fazer caricatura das vovós e botar junto no perfil. E aí, quem é que vai fazer o perfil? Os jovens, as meninas, com gravador na mão, e vão lá, e aí cada dia vai, e vai, e vai. E isso uma vez por mês eles estavam indo, sempre com programação, e fechando com a grande festa no final. Houve cordel, aí vem pai, aí vem mãe, aí vem a avó, eles vão lá para ouvir as avós contar história, e aí é isso que a gente precisa
Colocar no coração dessas crianças. É isso que aquele Espírito estava falando. Traz Jesus para o meu coração. É disso que eu preciso. Não é uma coisa distante. A gente tem que pensar o seguinte, não é uma fantasia, Jesus está lá na Galileia, ou Jesus está lá nos altos, no reino dos céus. Não. Trazer Jesus para o coração é isso, é essa proposta. Porque eles estão muitas vezes perdidos. Então aqui, por exemplo, nós trouxemos uma página de uma moça que está agora contando esse caso, né? Tenho 16 anos e sinto como se nada na minha vida tivesse sentido. Eu não acho graça em ter amigos, em rir com eles, sair ao cinema, me dedicar aos estudos. Minha família vive em conflitos, sempre tem discussão por coisas inúteis, e isso me deixa ainda mais propícia a entrar em crise. Eu sinto fortes vontades de cortar meu corpo por inteiro, mas não posso fazer isso porque amo minha mãe, a tábua de salvação dela, e não quero deixar ela triste. Ela não merece isso. Só sei que estou cansada. Choro todos os dias e os pensamentos suicidas não me deixam em paz nem um segundo. Esses transtornos estão me matando. Quero que Deus acabe logo com isso. Essa página está no Facebook. Ela está pedindo socorro. E eu trago para vocês, numa das atividades em que eu fazia com jovens, você tem medo de quê? A resposta do Daniel, com 19 anos. Você tem medo de quê? Meu maior medo é deixar de cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer nessa encarnação. Já que eu ouvi isso, eu, como é que é? Lúcia, é a única coisa que eu tenho medo. Que eu fracasse nessa encarnação. Quem é Daniel? Filho de pai e mãe espírita, evangelho no lar, evangelização desde pequeno, estava com 19 anos. O que Daniel se tornou? Pouco tempo depois, médico. Tenho encontrado com ele e pergunto, e aí Daniel, graças a Deus escolhi uma profissão que permite que eu faça caridade, que eu faça o bem, por enquanto está tudo ok, e vai ser tudo ok. Essa é a grande diferença, queridos, de trazer Jesus no coração, né? Esse menino é o exemplo, é o contraponto daquela garota. Aquela garota não tem nada, não tem apoio, não tem ninguém. Quero que Deus acabe logo com isso. Tem uma mãe, que possivelmente é a que segura, né? E esse fenômeno de se cortar é característico hoje, com 12 anos, o pico é com 12 anos, que as mães nem percebem, o corpo todo cortado de gilete, aquelas que dizem, tem site disso, tem página no Facebook, eu já me correspondia com algumas, e elas dizem, é melhor cortar do que sentir a angústia que eu sinto. E cadê essa mãe que não vê? Cadê esse pai que não vê? Enfim. E essa é a pergunta, né? Somos 7 milhões, por que agora? Somos nós aqui, por que agora? Porque a gente tem um papel. Sem dúvida a gente tem um papel. Cada um de nós que aqui está faz parte disso, né? Que aqui é só uma partezinha, mas a gente tem um papel a cumprir, a gente não pode ser omisso. Nós temos as luzes do Evangelho, nós temos as luzes da doutrina espírita, e eles estão aí ao nosso lado, quer como filhos, quer como alunos, quer como clientes, quer como, enfim, aquele que a gente convive, os nossos sobrinhos, os amigos dos nossos filhos, e nós temos esse farol, nós temos essas luzes. Não tem meia hora ou uma hora atrás, a Michele contava do filho que tem um colega que tem uma vida muito infeliz e que o filho dá tanto bom conselho e que aí o garoto pergunta qual é a idade do Rafael? Qual é a idade da criança? 13, 14 anos. Onde é que você aprende tudo isso? Porque ele dá consolo para o rapaz, para o menino, ele dá boas palavras, ele dá boa orientação. Onde é que você aprende tudo isso? É que eu sou espírita. Então nós somos espíritas. E o doutor Bezerra nos diz, firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus, antes de mergulhardes na indumentária carnal, o de servi-lo com abnegação
e devotamento. Está pedindo um pouco mais, aquilo que Jesus dizia. Se pede a túnica, dá a capa. Se pede para andar uma milha, dá duas. A gente nunca faz muito. A gente acha que tem que estar fazendo, tá bom. Tá bom não, tem que fazer mais. E o Dr. Bezerra diz, nós firmamos um compromisso de ter devotamento, de cumprir isso, de fazer isso. Precisamos. Prometestes que lhe seríeis fiéis, mesmo que vos fosse exigido sacrifício. E às vezes nem é sacrifício, né? Sabemos que todo espírito encarna para evoluir. E aí a gente pergunta, como encontrar nesse mundo líquido o caminho para a evolução? Porque o conceito do Bauman, o conceito central dele é de modernidade líquida. Modernidade líquida porque tudo está em transformação. As coisas escorrem, as certezas escorrem como a água da nossa mão. É o conceito central mesmo da autor da obra dele. Então ele diz, como encontrar? Nós perguntamos, nesse mundo líquido, o caminho para a evolução. Onde é que está esse caminho? Por onde que a gente vai? Só tem um caminho, gente. É esse caminho aí. É o caminho que lá na frente a gente vai ter Jesus. É o caminho que a gente vai andar olhando o Evangelho. É o caminho que a gente vai andar na certeza de que é o melhor. Por mais estranho que possa parecer numa sociedade que não vai nos entender, que vai achar tudo muito estranho. Como espírita, o que é isso? Que negócio é esse? Isso é uma seita? Não. É o nosso caminho. Nós temos Jesus, né? E o Bauman vai nos falar que a modernidade líquida está dominada por uma instabilidade associada ao desaparecimento dos referentes onde ancorar nossas certezas. Nossos jovens, cheios de dúvidas, estão num labirinto para percorrer a vida. Tem muita instabilidade. Onde ancorar? Onde ancorar? Só conhecemos esse caminho, junto com o caminho de Jesus. É a solidez doutrinária. Ali estão todas as respostas. Os conteúdos espíritas nos esclarecem. Todas as dúvidas, todas as dificuldades, todas as coisas estão lá. A doutrina espírita consola. Sentimos isso, sabemos isso. E, sobretudo, liberta. Nós não vamos ter medo, nós não vamos ter angústia, nós não vamos nos sentir desamparados, nós não vamos nos sentir agoniados porque estamos num país que não professa essa religião, que não nos entende. Não importa. É o caminho. Pelo menos é isso que a gente acredita. Vivemos um momento delicado na Terra e a mensagem de Dr. Bezerra, para a gente encerrar, é essa: que sejamos nós aqueles espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refólios da alma o compromisso de amar e amar sempre. Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão tão perto. E é esse então o nosso papel, trazer Jesus para o coração dos jovens. E eu aqui desejo de coração que vocês sejam tocados com essa mensagem que não é nossa, é a mensagem do Evangelho. Eles precisam muito, porque a espiritualidade confia em nós, porque nós somos os adultos que estão aqui, que Deus permitiu que reencarnasse nessa hora para orientá-los. E eu peço a Deus que abençoe a todos vocês. Já muito agradecido pela atenção. Muita paz a todos. Muito obrigada. Obrigada.